Há dias que mudam tudo. Não chegam com aviso, não pedem licença. Chegam quietos, disfarçados de rotina, e de repente você está sentada numa cadeira de couro duro, dentro de um escritório frio com cheiro de papel velho, ouvindo palavras que deveriam ser impossíveis. Essa é a história de Tamires, uma mulher que passou a vida tentando ser boa o suficiente para uma família que, no final das contas, decidiu que ela não merecia nada. Mas Tamires não chorou ali, na frente de todos. Ela sorriu, assinou o que precisava assinar, apertou as mãos certas e foi embora. Por dentro, porém, uma decisão já tinha sido tomada. E quando você entender o que realmente aconteceu naquele escritório, vai perceber que o silêncio dela foi a arma mais poderosa que ela jamais usou. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Goiânia, numa terça-feira de agosto, é uma cidade que ferve. Não é só o calor do cerrado, 40 graus na sombra, o asfalto tremendo de miragem, o cheiro de terra seca misturado com escapamento. É uma espécie de tensão no ar que eu nunca soube explicar direito, mas que naquele dia eu sentia na pele com uma nitidez que me assustava. Eu acordei às 6 da manhã com o celular vibrando na cabeceira. Era um número que eu não conhecia. Atendi com a voz ainda grossa de sono, sem entender bem o que estava acontecendo. Alô? A senhora é Tamires Caldas Ferreira? Sou, sim. Quem fala? Doutora Andresa, do escritório Cassiano Monteiro Advocacia. Nós entramos em contato porque o processo de inventário dos bens do casal Valdir e Neuza Ferreira chegou à fase de leitura do testamento. A senhora é filha legítima do casal, correto? Eu sentei na cama de um salto. O coração foi à frente do meu raciocínio. Sou sim. Mas eu não sabia que havia testamento. Houve uma pausa pequena, educada, do tipo que advogados usam quando precisam de um segundo para escolher as palavras certas. Entendemos. O documento foi registrado em cartório há 2 anos. O senhor Valdir e a senhora Neuza o formalizaram juntos. Gostaríamos de agendar a leitura para esta sexta-feira, às 14 horas, aqui no escritório. A senhora pode comparecer? Eu disse que sim. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio do quarto por um longo tempo. O ventilador de teto girava devagar, fazendo aquele barulhinho suave que minha mãe odiava e meu pai nunca quis trocar. Pensei nos dois. Meu pai, Valdir, tinha morrido 8 meses antes, de infarto fulminante, num sábado de manhã em que ele tomava café no quintal. Minha mãe, Neuza, tinha ido 2 meses depois, como se não soubesse viver sem ele. Os médicos disseram que foi complicação de pressão, mas eu acho que foi de saudade mesmo. Ela passou 42 anos ao lado daquele homem. Para ela, o mundo era onde ele estivesse, e quando ele foi, o mundo dela foi junto. Eu não devia estar surpresa com a existência de um testamento. Meu pai sempre foi organizado, meticuloso. Tinha pasta para tudo, arquivo para conta de luz de 10 anos atrás. A surpresa era eu não saber de nada, nem uma palavra. 2 anos antes, quando minha mãe ainda estava bem, eu visitava os dois toda semana. Toda quinta-feira eu parava no Mercadão da 44, comprava um frango, tempero bom. Ia até a casa deles no setor Jardim América fazer almoço. Era meu ritual, minha forma silenciosa de dizer que me importava, de estar presente quando não. Sabia colocar isso em voz alta. Minha irmã Silvana morava a 3 quarteirões dos meus pais e sumia por meses a fio. Sempre tinha uma história. Trabalho, viagem, problema com o marido. Eu ficava quieta, porque brigar com Silvana era como bater a cabeça contra concreto. Ela sempre teve um jeito de torcer as histórias, de colocar você no papel de vilã antes que percebesse como tinha chegado lá. Meu pai cedia para ela, minha mãe também. E eu tinha aprendido, cedo demais, que naquela família, a filha que gritava mais alto recebia mais atenção, e a que ficava quieta cuidando das coisas recebia o silêncio como recompensa. Na sexta-feira, me vesti com cuidado. Blusa cinza de mangas curtas, calça de alfaiataria preta, sapato fechado. Não queria parecer que estava de luto, mas também não queria parecer descuidada.
Me olhei no espelho antes de sair e não reconheci bem a mulher que me encarava de volta. Havia algo nos meus olhos diferente, uma dureza tranquila, uma antecipação fria que eu não sabia ainda como nomear. O escritório Cassiano Monteiro ficava numa das torres espelhadas da Avenida T63. Era o tipo de prédio que passa uma mensagem antes de você entrar. Seriedade, distância, dinheiro. A recepcionista me ofereceu água mineral ou café. Peguei o café porque minhas mãos precisavam de alguma coisa para segurar. O ar-condicionado estava regulado para uns 18 graus, um contraste violento com os 41 lá fora. Cruzei as pernas, olhei para a parede com um quadro de cora coralina emoldurado e tentei respirar no ritmo normal. Silvana já estava lá quando me chamaram para a sala de reunião, sentada num dos lados da mesa longa de madeira escura, com o marido dela, Rodrigo, ao lado. Ela me olhou com aquele sorriso que eu conhecia desde criança, largo demais para ser verdadeiro, apertado nos cantos onde a falsidade não conseguia se esconder. Me cumprimentou com um beijo no ar, do tipo que não toca a bochecha, só finge que toca. Que bom que você veio, ela disse, como se eu tivesse feito um favor a ela ao aparecer na leitura do testamento dos meus próprios pais. Eu sorri de volta, do mesmo jeito que ela. Aprendo rápido. O Dr. Cassiano era um homem de uns 60 anos, cabelo branco bem cortado, óculos de aros finos, voz de padre em homilia dominical. Nos recebeu com formalidade, agradeceu a presença de todos, explicou o procedimento. Depois abriu uma pasta bege na frente dele e começou a ler. Eu ouvi cada palavra com uma atenção que nunca tive na vida. Cada vírgula, cada pausa, cada inflexão daquela voz monocórdia. E enquanto ele lia, o chão foi saindo de debaixo dos meus pés. Aos poucos, silenciosamente, como areia que escorre entre os dedos quando você tenta fechar a mão com força demais. O imóvel da Rua das Acácias, no Jardim América, a casa onde eu cresci, onde aprendi a andar de bicicleta no quintal de terra batida, onde minha mãe fazia bolo de fubá todo domingo com aquele cheiro que tomava a rua inteira, foi deixado para Silvana. O apartamento do setor Bueno, que meu pai comprou como investimento em 2009 e alugava por R$ 2.300 por mês, suando para pagar o financiamento durante anos, foi deixado para Silvana. A poupança do Banco do Brasil, com os recursos que meu pai acumulou em 30 anos trabalhando na Saneago, levantando cedo todo dia, voltando para casa com as mãos calejadas e o rosto cansado, foi deixada para Silvana. O veículo, uma Hilux prata de 2019, adquirida 2 anos antes com muito esforço, planejamento, foi deixado para Silvana. E para mim, o Dr. Cassiano ajustou os óculos e continuou lendo com a mesma voz de sempre, sem perceber ou sem se importar com o que aquelas palavras estavam fazendo dentro de mim. A filha, Tamires Caldas Ferreira. Deixamos nosso amor e nossa gratidão por tudo que vivemos juntos. Amor e gratidão. Eu ouvi essas palavras e senti como se tivessem tirado o ar da sala. Não sobrou oxigênio. Suficiente para eu respirar direito por uns bons segundos. Olhei para a mesa, para os meus dedos entrelaçados sobre o colo, para o copo de água intocado à minha frente, com uma bolinha de gelo quase derretida, e não deixei um único músculo do meu rosto se mover. Nenhum. Nem um piscar a mais, nem um tremor de queixo. Silvana suspirou ao meu lado. Um suspiro que tentava ser discreto, mas não era. Rodrigo olhou para ela com um aceno quase imperceptível, carregado de cumplicidade que achavam que eu não estava vendo. Os dois já sabiam. Era claro que sabiam. O Dr. Cassiano pediu minha assinatura em alguns documentos. Nada que me desse direito a coisa nenhuma. Apenas confirmações de presença e ciência do conteúdo do testamento. Eu assinei. Minha letra estava firme. Não tremia. Me orgulhei disso naquele momento de uma forma estranha e amarga. No corredor, Silvana colocou a mão no meu braço. Você tá bem, Tami? Tami. Ela só me chamava assim quando queria parecer próxima, quando precisava afastar qualquer suspeita de que havia algo errado entre nós. Tô ótima, eu respondi, com um sorriso tranquilo. Eles tinham o direito de escolher o que queriam fazer com o que era deles. Eu respeito a decisão deles. Ela me olhou por um segundo mais do que devia, procurando,
farejando, esperando um racha, uma fissura no verniz, uma lágrima mal contida. Não encontrou nada. Que bom, ela disse, porque eu fiquei muito preocupada. Você sabe que eles te amavam, né? Do jeito deles. Sei, eu disse. Boa tarde, Silvana. E virei as costas sem esperar pela resposta. Desci no elevador sozinha. Saí no térreo. Atravessei o saguão de mármore polido. Empurrei a porta de vidro e fui para a rua. O calor de Goiânia caiu sobre mim como uma tampa de forno. O sol batia de frente na avenida, faiscando nos carros parados no sinal. Entrei no meu carro, liguei o ar-condicionado e fiquei parada por uns 5 minutos com as mãos no volante e os olhos fixos no nada. E então eu pensei em cada quinta-feira que passei na cozinha daquela casa, picando cebola, lavando frango, temperando com o cuidado de quem cozinha para quem ama. Pensei nas vezes que levei minha mãe ao médico de ônibus porque ela não tinha carro, e eu ainda não tinha o meu. Pensei no Natal de 2020, quando Silvana sumiu sem dar explicação e eu passei a noite inteira com os dois porque meu pai não queria ficar sozinho. Pensei em tantas coisas que o estômago começou a queimar de um jeito que não tinha nada a ver com fome. 2 anos antes. O testamento tinha sido feito 2 anos antes. Silvana sabia, Rodrigo sabia, e eu, a filha que aparecia toda semana, que cozinhava, que cuidava, que estava presente quando ninguém mais estava. Eu não sabia de absolutamente nada. Peguei o celular. Procurei um número que eu tinha salvo há meses, de uma indicação que a Rebeca tinha me dado e que eu nunca tinha usado porque achei que nunca precisaria. Dr. Hélio Brandão, advogado, especialista em direito de família e sucessões. Mandei uma mensagem. Dr. Hélio, meu nome é Tamires. Fui indicada pela Rebeca Guimarães. Preciso conversar com o senhor o quanto antes. É urgente. A resposta veio em menos de 3 minutos. Tamires, prontamente. Pode me ligar agora ou amanhã de manhã. Estou à sua disposição. Encostei a cabeça no banco do carro. Fechei os olhos por um momento. Lá fora, Goiânia seguia o ritmo de sempre. Buzina, mototáxi cortando o sinal, vendedor ambulante gritando algo que eu não conseguia entender com o vidro fechado. A vida normal das pessoas que não tinham acabado de descobrir que a família decidiu que elas não valiam nada além de amor e gratidão. 2 palavras num papel que não compram nem o pão. Mas eu não ia chorar. Não ali. Não naquele dia. Não por isso. Eu ia agir. Na manhã seguinte ao que eu chamo de a tarde do escritório, eu acordei com uma clareza que não esperava, sem ressaca emocional, sem olhos inchados, apenas aquela frieza tranquila de quem decidiu que não vai desperdiçar mais lágrimas numa direção que não leva a lugar nenhum. O sol ainda estava baixo quando eu fiz café, me sentei na mesa da cozinha e ouvi o silêncio do meu apartamento no setor Pedro Ludovico com uma atenção diferente. Era como se os detalhes do ambiente tivessem ganhado uma nitidez nova. O cheiro do café preto sem açúcar, o barulho de um carro passando lá embaixo, o zumbido baixo da geladeira, o cheiro de asfalto quente subindo já naquela hora da manhã, entrando pela fresta da janela entreabrida. Tudo estava nítido, sólido. Eu estava inteira, e isso me surpreendeu, porque uma parte de mim esperava ir ao chão. Liguei para o Dr. Hélio às 8h30. Ele atendeu no segundo toque com uma voz grave e pausada. O tipo de voz que transmite que a pessoa do outro lado realmente vai ouvir tudo o que você disser sem inventar conclusão antes do final. Me conta tudo, Tamires, ele disse depois que eu me apresentei. Desde o começo. Não pula nada. Eu contei. Demorei quase 40 minutos. Falei da minha infância, de como a dinâmica com Silvana sempre foi. Falei das visitas semanais, do almoço de toda quinta, dos médicos que levei minha mãe, das noites que fiquei com os dois quando ninguém mais estava. Falei do dia no escritório, das palavras, do Dr. Cassiano, do sorriso de Silvana. Falei tudo. Ele não me interrompeu uma vez. Quando terminei, ficou em silêncio por alguns segundos. E então perguntou, você sabe quando exatamente o testamento foi registrado? A advogada do escritório mencionou 2 anos atrás. Agosto de 2 anos atrás. E seus pais estavam bem de saúde nessa época? Eu pensei, agosto de 2 anos atrás. Meu pai tinha começado a se queixar de cansaço.
Minha mãe já estava no início do que os médicos chamavam de comprometimento cognitivo leve. Ela esquecia coisas, perguntava a mesma coisa 2 vezes. Uma vez me ligou às 2 da manhã, achando que era de tarde, querendo saber se eu tinha jantado, com a voz completamente normal, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Minha mãe estava com comprometimento cognitivo. Eu disse. Ela esquecia muita coisa. Meu pai estava cansado, mas ainda parecia lúcido. Pelo menos era o que eu achava. Isso é muito importante, Tamires. Preciso que você reúna tudo o que puder. Prontuários médicos, receitas com data, laudos, qualquer documento que comprove o estado de saúde deles naquela época. Pode fazer isso? Posso. E mais uma coisa, ele disse, e a voz mudou ligeiramente. Ficou um tom mais baixo, mais cuidadoso. Você tem memória de alguma mudança de comportamento? Dos seus pais naquele período? Sua irmã passando a frequentar mais a casa deles? Acompanhando consultas médicas, esse tipo de coisa? Eu fechei os olhos. Lembrei de uma tarde, em julho daquele ano, quando fui à casa dos meus pais e Silvana estava lá. Coisa rara. Ela estava na sala com meu pai, os dois conversando em voz baixa. Quando me viram, pararam. Meu pai ficou vermelho. Silvana desconversou com uma história qualquer sobre ter passados de caminho. Na época eu pensei que estava sendo paranoica. Agora não. Tem sim, eu disse. Então vamos trabalhar, disse o Dr. Hélio. Mas preciso que você entenda uma coisa. Isso vai levar tempo. Meses, talvez mais. E vai exigir que você mantenha as aparências. Não pode demonstrar que sabe de nada. Não pode confrontar sua irmã. Pode fazer isso. Já estou fazendo, eu disse. Ele deu um riso baixo, quase imperceptível. Ótimo. Nos dias seguintes, eu me transformei numa espécie de detetive da minha própria história. Fui ao hospital onde minha mãe era atendida e solicitei os prontuários médicos completos. Expliquei que precisava dos registros para fins de inventário. E a atendente foi solícita, sem fazer perguntas demais. Fui à UPA onde meu pai tinha ido uma vez, naquele agosto, com uma tontura que ele achou que era pressão e que acabou sendo nada, mas que gerou registro, consulta, data. Reuni receitas numa gaveta que eu tinha guardado sem saber exatamente por quê. Nunca joguei papéis médicos fora, obrigação herdada do meu pai organizador. E depois fui falar com a Dona Iraci. Dona Iraci era vizinha dos meus pais havia mais de 20 anos. Uma senhora de 70 e poucos, cabelo pintado de um ruivo alaranjado que ela nunca trocou e que combinava estranhamente bem com a varanda cheia de plantas que ela regava todos os dias no início da tarde. Ela passava os dias ali, observando tudo o que acontecia na rua com a atenção de quem não perde nada. Meu pai a chamava de o satélite do bairro e ria, mas com carinho genuíno. Era o tipo de vizinha que sabe o horário em que cada carro entra e sai de cada garagem, quem visita quem, qual janela acende de noite. Bati na porta dela numa tarde de terça. Ela me recebeu, com um sorriso largo que rapidamente virou uma expressão mais contida, mais séria, do tipo que antecede uma conversa importante. Me fez entrar, foi à cozinha, voltou com 2 copos de suco de caju gelado e se sentou na cadeira de frente para mim com o ar de quem está prestes a contar um segredo que vinha guardando com custo há tempo demais. Tamires, eu não sou de me meter na vida dos outros. Você sabe disso. Sei, Dona Iraci. Mas tem coisa que a gente vê e que pesa na consciência guardar. Sua irmã? Ela parou, tomou com um gole de suco, escolheu as palavras com cuidado. Sua irmã passou uns 6 meses vindo aqui quase todo dia. Isso foi antes do seu pai piorar. Chegava cedo, ficava até tarde. E levava gente junto, vez ou outra. Um homem de pasta, de terno. Veio umas 3 vezes, pelo menos. Meu coração disparou por dentro, mas meu rosto não entregou nada. Um homem de terno? Eu não sei quem era, mas levava papel, saía com papel. Sério, de pasta de couro. E sua mãe? A voz de Dona Iraci ficou um pouco mais suave, quase protetora. Sua mãe estava muito confusa nessa época. Eu falava com ela pela cerca e ela me chamava de Luzia. Minha irmã morreu em 98, minha filha. Eu sorria e respondia assim mesmo, porque ela ficava feliz.
Eu soube manter a compostura. Engoli o nó que tentou subir pela garganta. Dona Iraci, a senhora toparia falar isso para um advogado? Ela não hesitou um segundo sequer. Topo. Esses seus pais foram muito bons para mim ao longo dos anos. Muito mesmo. O que aconteceu com você não foi certo. E eu sabia que uma hora você ia aparecer aqui. Saí da casa de Dona Iraci com o coração batendo diferente. Não de desespero, mas de possibilidade concreta, real, daquele tipo que faz a gente respirar mais fundo. Liguei para o Dr. Hélio ainda dentro do carro, com a mão tremendo um pouco no celular, e contei tudo. Ele pediu que eu marcasse uma reunião com ela o quanto antes. Nas semanas seguintes, as coisas foram se encaixando com uma lentidão que exigiu de mim uma paciência que eu nunca soube que tinha. O Dr. Hélio solicitou os registros do cartório onde o testamento tinha sido lavrado. Descobrimos que havia um segundo advogado envolvido, não o Dr. Cassiano, mas outro, um rapaz mais jovem que trabalhava num escritório pequeno perto da casa dos meus pais. Foi esse segundo advogado quem reconheceu as assinaturas e conduziu o registro do testamento. O Dr. Hélio olhou para esse detalhe e não disse nada por uns segundos. Depois disse apenas: interessante. A Rebeca foi minha âncora naquele período. A gente se conhecia desde a faculdade, dividiu. República por 2 anos em Goiânia. E tinha uma amizade do tipo que não precisa de explicação longa. Quando liguei para ela 2 dias depois do escritório, ela atendeu, ouviu tudo sem me interromper. E quando eu terminei, ela disse só: tá bom, o que você precisa que eu faça? Ela não me pediu para relevar. Não me disse que dinheiro não vale família. Me conhecia bem demais para isso. Nesse período, eu também tive que suportar o convívio. Com Silvana. Ela me ligava de vez em quando, com aquela voz adocicada, para perguntar como eu estava. Uma vez me convidou para ver o apartamento do setor Bueno, para a gente decidir juntas o que fazer com o espaço. Eu fui. Andei pelos cômodos enquanto ela falava dos planos de reforma, das cores que queria nas paredes, do piso que ia trocar. Eu ouvia, concordava, sorria nos momentos certos. Por dentro, catalogava cada detalhe. Naquele apartamento, num dos quartos, havia uma caixa de papelão com pertences do meu pai. Cadernos, alguns livros, uma pasta de documentos velhos. Silvana não ligou quando eu perguntei se podia levar. Claro, leva. É tudo passado. Peguei a caixa, coloquei no porta-malas e só abri quando cheguei em casa, sentada no chão da sala com as pernas cruzadas. Naquela pasta havia uma carta. Não era oficial. Não tinha assinatura de advogado nenhum. Era uma carta de punho do meu pai, escrita provavelmente numa das tardes em que ele estava com mais lucidez, num papel quadriculado de caderno escolar. A letra era trêmula, de quem escreve com esforço real, mas as palavras eram claras o suficiente para que não restasse nenhuma dúvida. Tamires, minha filha, se algum dia você ler isso, precisa saber que seu pai se arrependeu. Deixei que me convencessem numa hora que eu não estava bem. Sua mãe não entendia mais o que estava assinando. Perdoa. Eu li 3 vezes. 4. 5. Dobrei o papel com o cuidado de quem dobra algo que vai mudar tudo. Coloquei dentro da pasta, fechei com o elástico e segurei contra o peito por um segundo, como se fosse uma coisa viva. Liguei para o Dr. Hélio com a voz o mais firme que consegui. Doutor, eu tenho uma carta do meu pai. O silêncio do outro lado durou 2 segundos cheios. Tamires, ele disse devagar, isso pode mudar tudo. Desliguei o telefone e fiquei parada no meu quarto. O ventilador girava. Lá fora, o sol de Goiânia estava se pondo devagar, tingindo o céu daquele laranja que o cerrado faz e que não existe igual em nenhum outro lugar. Eu olhei para aquela cor através da janela e pensei no meu pai. E pensei, ele ainda estava do meu lado. O mês seguinte foi o mais longo da minha vida. Não de forma dramática, não com crises ou colapsos visíveis, longo do jeito silencioso. Aquele tempo que parece que não anda porque cada dia carrega o peso de uma semana inteira. O Dr. Hélio trabalhou com uma precisão que me deixava ao mesmo tempo admirada e ansiosa. Ele contratou um perito grafotécnico para analisar a carta do meu pai e confirmar a autenticidade da escrita. Colheu o depoimento de Dona Iraci em cartório. Obteve-os
Laudos médicos que confirmavam que minha mãe, no período em que o testamento foi lavrado, tinha diagnóstico formal de comprometimento cognitivo leve em progressão para moderado, e conseguiu o testemunho da enfermeira que cuidou dos meus pais durante aquele período, uma mulher chamada Gláucia, que recordava com detalhes as visitas frequentes de uma mulher que ela identificou por foto como sendo Silvana, sempre acompanhada de um homem com pasta de couro. Foi uma manhã de outubro, quando o Dr. Hélio me mandou a mensagem. Eu estava no trabalho, olhando para uma planilha sem conseguir me concentrar em absolutamente nada, com o celular virado para baixo na mesa, porque eu sabia que, se ficasse olhando para ele, o dia não ia andar. Quando vibrou, eu demorei um segundo antes de virar. Li a mensagem 3 vezes, devagar, cada palavra. Tamires, as provas estão todas prontas. Levei o celular ao peito por um momento, os olhos fechados. Senti alguma coisa se soltar dentro de mim. Uma tensão que estava tão instalada há tanto tempo que eu já tinha parado de percebê-la, como um barulho de fundo que você só nota quando para de uma vez. Respondi, é hora de agirmos. Ele me ligou em seguida. A voz estava tranquila, profissional, mas eu conseguia sentir debaixo dela uma satisfação contida que ele claramente tentava não demonstrar. A ação judicial seria protocolada naquela semana, pedindo a anulação do testamento com base em 3 argumentos: a incapacidade civil da minha mãe no momento da assinatura, o vício de consentimento do meu pai por influência indevida e os indícios de que todo o processo foi conduzido com participação ativa de Silvana para desviar o patrimônio familiar. Como ela vai reagir? Eu perguntei. Provavelmente vai negar tudo, contratar um advogado caro e tentar atrasar o processo ao máximo. Ele disse com a tranquilidade de quem já viu essa cena muitas vezes. Mas as provas que temos são sólidas, Tamires, especialmente a carta e o laudo da enfermeira. Esse tipo de coisa não é fácil de contestar na frente de um juiz. A citação chegou para Silvana numa quinta-feira. Eu soube porque ela me ligou na sexta de manhã antes das 9. A voz dela não tinha mais aquele adocicamento de sempre. Estava afiada, tensa, cortante como quem fala com os dentes cerrados e tenta fingir que não está. Tamires, o que foi isso? Uma ação judicial contra mim? Bom dia, Silvana. Não tem bom dia que resolva isso. Você está me processando? Você está processando sua própria irmã por causa de herança? Nossa mãe e nosso pai devem estar se revirando na sepultura agora mesmo. Eu ouvi tudo. Deixei ela falar até o fim, sem interromper, sem respirar mais fundo do que o necessário. Quando ela parou para respirar, eu disse, com a calma que levei meses para construir tijolo por tijolo: Silvana, eu tenho uma carta escrita de próprio punho pelo papai, dizendo que ele se arrependeu do que assinou. Tenho laudos médicos da mamãe. Tenho testemunhas do que aconteceu naqueles meses. Não liguei para você explicar nada, porque você ligou para mim. Boa sorte. Com a sua defesa. Desliguei. Fiquei olhando para a parede do meu apartamento por uns bons minutos, respirando fundo, contando até 10 dentro da cabeça. Lá fora, Goiânia estava numa chuva grossa de outubro, aquela chuva de cerrado que cai de repente, forte, sem aviso, e lava tudo de uma vez como se o céu inteiro resolvesse desabar junto. Eu fui até a janela e fiquei olhando para a rua molhada, para os carros lentos com os faróis acesos, no meio da tarde, para as calçadas brilhando no reflexo das poças. O cheiro de terra molhada entrava pela fresta, aquele cheiro que só o cerrado tem depois da chuva, de mato, de raiz, de coisa viva que recebeu água. Respirei fundo mais uma vez. Me senti, pela primeira vez em muito tempo, sem o peso de fingir. O processo durou 7 meses. Não vou fingir que foi fácil. Houve audiências em que eu tive que sentar a 2 metros de Silvana e olhar para a frente como se ela não existisse. Houve uma tarde específica, numa das audiências de instrução, em que Rodrigo entrou na sala com ela e me olhou com um tipo de desprezo que me deu mais vontade de ser forte do que qualquer outra coisa que alguém poderia ter me dito para me encorajar. Houve momentos em que o advogado dela apresentou argumentos que me fizeram duvidar por uma fração de segundo, quando ele tentou pintar meu pai como um homem que sempre teve preferência pela filha mais nova,
que eu era a pupilha distante, a que pouco aparecia. Eu tive que engolir isso na audiência, sentada ali com a postura ereta e o olhar fixo no juiz, engolir e deixar as provas falarem. Respirar fundo e confiar no processo, que é a coisa mais difícil quando você está com o peito apertado e o advogado do outro lado sorri para você, do outro lado da mesa. Mas as provas falaram. O perito grafotécnico confirmou que a carta era autêntica, condizente com todas as características da escrita do meu pai. O laudo médico foi cirúrgico na precisão. Minha mãe não tinha condições de compreender plenamente o documento que assinava naquele agosto. O depoimento de Dona Iraci foi tranquilo. Claro, sem hesitação nenhuma. Ela descreveu o que viu, quando viu, como viu, com a simplicidade de quem está apenas contando a verdade e não tem medo nenhum de fazer isso. O da enfermeira Gláucia foi decisivo. Ela descreveu em detalhes como Silvana coordenava as visitas, como pedia que ela saísse um pouco durante certas conversas com os meus pais, como minha mãe ficava confusa e agitada após essas visitas, pedindo pela Tamires, querendo saber onde eu estava, por que eu não tinha vindo. Essa parte eu ouvi sem piscar, sem mover um músculo do rosto, mas por dentro, algo rasgou de uma forma que eu não saberia descrever com palavras que dessem conta do tamanho disso. Minha mãe pedia por mim, e eu não sabia. Minha mãe, confusa, desorientada, chamava pelo meu nome. E Silvana estava lá. A sentença veio numa segunda-feira de maio. O juiz declarou o testamento nulo, integralmente. O patrimônio voltou ao estado anterior ao documento, a ser dividido em partes iguais entre as duas filhas, conforme a legislação sucessória. O Dr. Hélio me ligou assim que saiu a decisão. Tamires, ganhamos. Eu estava sentada na mesa da cozinha com um café que tinha esfriado enquanto eu esperava notícias. Levantei devagar, fui até a janela. Maio em Goiânia é mais ameno do que agosto. O sol estava lá, mas sem aquela ferocidade que queima a pele em segundos. Uma brisa entrava pela fresta e cheirava a terra molhada. A mato, aquele cheiro de cerrado, depois da chuva que parece sempre dizer que alguma coisa está recomeçando, que o ciclo virou. Obrigada, eu disse. De verdade, doutor. Obrigada por tudo. Alguns dias depois, na saída do fórum, me deparei com Silvana no corredor comprido que levava ao elevador. Ela estava com o advogado dela, mais pálida do que eu já a tinha visto na vida. Me viu, parou no meio do passo. O advogado dela disse alguma coisa baixo perto do ouvido dela. Ela não respondeu. Eu caminhei até ela, devagar, sem pressa. Não com raiva, não com escárnio, não com nenhum tipo de triunfo visível. Eu estava além disso, muito além. Silvana, eu disse em voz baixa, de forma que só ela ouviu. Eu não fiz isso por dinheiro. Eu fiz porque eles mereceram mais do que o que você fez com eles nos últimos meses de vida deles. Eles mereceram uma filha honesta ao lado deles no final. Ela não respondeu. Desviou o olhar para o chão de mármore, como se de repente o piso tivesse ficado muito interessante. O queixo dela tremeu um pouco. Eu fui embora. Não olhei para trás. Com minha parte da herança, fiz algumas escolhas que precisavam ser feitas há anos. Reformei meu apartamento, que pedia atenção há muito tempo. Abri uma reserva financeira que sempre quis ter e nunca tinha conseguido, porque a vida sempre aparecia na frente. E com uma parte, fiz algo que o Dr. Hélio achou incomum, mas que eu precisava fazer para poder dormir tranquila de verdade. Doei para uma instituição de Goiânia que cuida de idosos com comprometimento cognitivo, em nome de Neuza Caldas Ferreira. Minha mãe, que chamava a vizinha de Luzia, que pedia por mim quando eu não sabia que ela estava pedindo. A Rebeca me ligou na noite em que saiu a sentença. A gente ficou no telefone por quase 2 horas, às vezes falando, às vezes só em silêncio. Uma ouvindo a respiração da outra do outro lado da linha, como se precisasse confirmar que a outra estava lá. Em algum momento ela perguntou, como você está se sentindo de verdade? Eu pensei um pouco antes de responder. Pensei direito, sem pressa, porque essa era a pergunta que merecia uma resposta verdadeira. Aliviada, eu disse. Não feliz, não vitoriosa, aliviada. Como quando você finalmente fala uma verdade que estava guardando há tempo demais e percebe que o mundo não desaba, que você ainda está de pé,
Meus pais cometeram um erro, ou foram levados a cometer um erro quando já não tinham mais forças para resistir à pressão de quem estava ao redor deles. Eu nunca vou saber ao certo qual das duas coisas foi verdade, ou se foram as duas ao mesmo tempo. O que eu sei é que o meu pai, num momento de lucidez e de arrependimento genuíno, pegou um caderno escolar e escreveu o que não conseguiu me dizer em vida, e que eu ouvi. Sempre que passo pela Rua das Acácias agora, dou uma olhada para a casa. Silvana vendeu a parte dela assim que o processo encerrou. A casa tem donos novos, que pintaram a fachada de um amarelo claro que minha mãe teria adorado. Ela sempre quis pintar aquela fachada de amarelo. Meu pai nunca deixou, dizia que amarelo era cor de hospital. Às vezes eu paro um pouco. Fico olhando para aquele amarelo e sinto que está tudo bem.